sou Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresárias justamente, né, a conhecer e entender as suas emoções para não deixar que essas emoções atrapalhem o resultado do seu negócio. Porque muitas vezes o que trava o nosso resultado, o que trava o nosso desempenho, o que trava o resultado da nossa empresa são as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, tá? Então, a live hoje vai ser sobre uma objeção que eu ouço muito das minhas próprias clientes. Então, antes de começar o trabalho, elas me relatam que elas estavam resistentes, que elas achavam que não precisavam de ajuda, estavam tentando fazer tudo sozinhas, e muitas vezes elas acabavam não buscando ajuda porque elas não queriam ouvir outra pessoa dizendo que elas tinham que fazer ou não tinham. Porque, querendo ou não, a gente vem de uma sociedade onde as mulheres elas são muito cobradas, né, socialmente. Então, a gente o tempo inteiro parece que a gente tem que estar provando que a gente é boa, que a gente dá conta. Então, pedir ajuda pra gente é quase como se fosse um atestado de que a gente não deu conta. E aí entra um perigo, porque ninguém consegue tudo na vida sozinho. Não existe isso, né? É uma ilusão. Mas a gente colocou na nossa cabeça já como um impedimento, justamente o que eu falo sobre as nossas emoções. Então é como se a gente tivesse vergonha, como se a gente fosse menor, como se a gente estivesse fracassando por ter que pedir ajuda. E isso eu ouço direto das minhas clientes, assim. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre isso. Porque às vezes a solução está ali na frente e a gente deixa de seguir essa oportunidade por crenças que a gente mesmo cria, tá bom? Quem está entrando aí, seja bem-vinda. Deixa eu pegar o meu roteiro aqui. Se vocês tiverem perguntas, comentários, podem fazer. Aí no fim eu vou respondendo, tá? Mas deixa eu perguntar para vocês. Vocês se orgulham de serem duronas? De serem firmes? De serem pessoas resistentes? Que não é qualquer pessoa, qualquer opinião que vai mudar aquilo que tu acredita? Vocês têm orgulho disso? Eu tive orgulho muito tempo da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito durona. Sou ainda, né? Na verdade, eu sou bastante durona. Mas eu sempre tive orgulho de ser durona. E eu, né, volta e meia, eu ainda me pego sendo bem durona. Então, eu chego uma pessoa, eu queria te contar um negócio. Já fresou minha testa. Vai lá, né? Tá tentando me convencer, eu penso. E quando eu entro nesse mecanismo, sem que eu perceba, eu já tô bloqueada. Eu já parei de ouvir o que o outro está falando porque eu já estou me defendendo da informação que o outro vai me trazer. Sem que a gente perceba, a gente começa a se defender. E esse franzir de testa, esse olhar meio irônico, isso, na verdade, é resistência. Esse comportamento resistente, vou só pegar meu caderninho aqui para não perder o foco. Esse meu comportamento resistente de não querer ouvir o outro, de não querer admitir que eu preciso de ajuda, de querer mostrar que eu sei fazer, ele me lembra muito o comportamento da minha filha. Minha filha tem 2 anos e meio. E ela tá bem na fase do Terrible 2, né? Então tudo ela quer fazer sozinha. Então hoje eu acordei de manhã, peguei o remédio para tomar. E aí ela catou o remédio da minha mão e disse assim, não, eu faço. E aí ela quer o tempo inteiro mostrar que ela faz. Não só mostrar, mas ela quer fazer. Esse comportamento dela, né, de querer fazer tudo sozinha, eu visto a calça, eu boto o tênis, eu acho legal porque ele é um comportamento que sim, ele treina a autonomia, né, ele treina a atividade, porque ela tá fazendo, então eu não vou ficar fazendo por ela, torna ela uma pessoa mais independente, mais ativa, mais proativa, né, mas esse comportamento, ele também traz algumas coisas que não são legais. Por exemplo, ele te torna mais teimosa, né? Esse comportamento deixa a gente mais teimosa, porque a gente acha que só o nosso jeito é bom, só o nosso jeito serve, só eu sei fazer. E, principalmente, esse comportamento nos impede de ter resultados diferentes. Porque se só eu faço sempre do mesmo jeito, que é o meu jeito, a tendência é que eu não aprenda repertórios novos. E se eu não aprendo repertórios novos, a tendência é que eu fique sempre no mesmo resultado. E se eu tô patinando, a tendência é que eu fique patinando. Se eu tô frustrada, a tendência é que eu fique frustrada. Porque o que vai me tirar da frustração ou que vai me tirar da estagnação, provavelmente é um repertório novo. É algo que eu ainda não aprendi. E se eu não aprendi, eu preciso ouvir do outro. O aprendizado vem de fora, vem do mundo, vem das pessoas. E se eu sou resistente, eu não aprendo. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. É um tapa na cara, muitas vezes, o que eu estou dizendo, né? Mas é um fato. Aí, vamos falar o seguinte. Ok, se resistir é ruim, ser resistente é ruim, por
que a resistência existe? Por que nós somos resistentes? E não é a pessoa, a fulaninha que é resistente, a Mariazinha é resistente. Não. Todos nós temos resistência. A resistência ela é uma condição natural de proteção do nosso ego, proteção da nossa mente. É como se a nossa mente visse as possibilidades e pensasse assim, meu Deus, eu não tenho controle sobre isso, e se der errado? E se eu sofrer? E se eu me machucar? Então, melhor é não entrar aí, fica de fora. Sabe uma mãe superprotetora? Que o filho vai fazer tal coisa, não pega. Não, não vai. Não fica quietinho. E aí, a pessoa ama desenho animado. Eu amo Procurando Nemo, né? Aí tem a Dory, eu não sei se vocês já viram, enfim, né? Mas eu vejo Procurando Nemo por causa da minha filha. Não, mentira, eu sempre vi. Adoro desenho. Eu tô tentando usar ela de desculpa para ver mais desenhos. Mas a Dory, do Procurando Nemo, ela é uma peixinha muito independente, de muita autonomia. E aí ela conhece o Marlin, que é o pai do Nemo, que tá procurando o Nemo. Eu já dando spoiler do filme. Mas o Marlin, ele tá se sentindo muito culpado porque o Nemo foi pego do oceano, né? Então ele tá atrás do Nemo para tentar resgatar ele. E ele tá se sentindo culpado porque o Nemo foi capturado por culpa dele, porque ele foi um pai negligente na cabeça dele. E aí ele tá se lamentando pra Dory e ele fala assim, eu prometi pro Nemo que eu nunca ia deixar nada acontecer com ele. E aí a Dory ouve aquilo, né? A Dory é aquela peixinha azul, é o máximo. Inclusive eu tenho a Dory, ela tava aqui na minha mesa. Aí ela olha assim pra ele assim, que promessa estranha que tu fez. E ele olha assim, como assim promessa estranha, né? Uma promessa maravilhosa. Eu estou dizendo que eu vou proteger o meu filho, que eu não vou deixar nada acontecer com ele. E aí ela fala a seguinte constatação. Se tu não deixar nada acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente resiste demais para não perder, a gente às vezes não perde, mas às vezes também a gente não ganha. Porque a gente está se protegendo de todos os riscos, então nada acontece. Nem para o ruim, que é o que a gente está se protegendo, mas nem para o bom. Então a gente, de certa forma, está criando uma condição de ficar totalmente paralisado. E a resistência ela tem essa intenção de nos paralisar para nos proteger. A nossa resistência é como se fosse o Marlin dizendo, não vou deixar nada acontecer contigo, fica tranquilo. Eu vou ficar aqui te cuidando e nada vai acontecer contigo. Só que aí vocês precisam questionar e trazer a Dory para a cena. Mas se nada acontecer comigo, nada vai acontecer comigo. E eu preciso que alguma coisa aconteça comigo. Porque se eu desejo algo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu preciso que as coisas aconteçam. Certo? Então, não achem ruim ter resistência. A resistência ela é normal, ela é saudável até certo ponto. Mas, se a gente ficar com a resistência presa com a gente, se orgulhando dela, ela vai nos impedir de conhecer coisas novas e crescer. Tá? Inclusive de resolver problemas que talvez vocês estejam passando. E que se baixar a resistência, vocês vão aprender. Tá bom? Uma coisa importante sobre o risco, né? Porque a resistência, ela serve para nos proteger de um risco, certo? Então, a resistência nos protege dos riscos. Só que os riscos que a nossa mente percebe são riscos imaginários, que muitas vezes eles nem existem. São riscos bobos, muitas vezes. Um risco de se expor e alguém aleatoriamente falar alguma coisa. Eu tô aqui me expondo. Pode ser que eu fale uma bobagem e pode ser que alguém chegue para mim e fale uma coisa e eu vá me sentir mal. Mas uma pessoa falar algo ruim não vai mudar a minha vida. Então, às vezes a gente se prende para não fazer algo por causa de um risco que é um risco imaginário, ou que é um risco que nem tem tanta força assim. A gente é que está dando muita moral para ele, vamos dizer assim. Então, questionem quais são os riscos que a mente de vocês está tentando proteger, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos falar da mudança, então. Darwin falava isso. Quem sobrevive não é o animal mais forte, mas é o animal mais adaptável. Darwin, né, na origem das espécies, ele percebeu que na evolução das espécies, as espécies que sobreviviam a todas as mudanças climáticas, enfim, tudo que acontecia, eram os animais mais adaptáveis. Querendo ou não, a gente precisa trazer isso para nossa realidade. E aí eu gosto sempre de falar, lá no início eu perguntei quem que se orgulha dessa dureza que a gente tem. Pois bem, numa tempestade, a árvore que quebra é a árvore dura. O bambu, que é extremamente frágil, mole e flexível, ele vai, se adapta. Ele deita, ele volta, mas é difícil ele quebrar. A árvore durona, cascuda, forte, ela quebra. Tá? Então pensem nisso, assim, frente às adversidades da vida, o que vai nos manter firme não é a nossa dureza, mas é a nossa flexibilidade. É o quanto a gente se adapta às mudanças da situação. E a gente precisa se adaptar, porque a vida, querendo ou não, ela é instável, né? Ela não tá aqui para ser da maneira que a gente quer.
A vida é a vida. A gente não tem controle nenhum, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu vou contar um caso interessante para vocês, porque eu sou durona, eu sou mais inflexível, então é um treino meu diário. Sou uma pessoa mais resistente, bem mais resistente. Eu e meu marido, por exemplo, nossa, de longe, quando tem que fazer uma mudança, eu falo para ele, não me conta, lá, faz, porque eu sou bastante resistente. Mas como eu sei que eu sou resistente, então eu tento não contribuir na hora da mudança, eu deixo ele fazer, porque eu sei que eu vou entrar para não fazer. Mas só para mostrar para vocês que a vida é maravilhosa, a vida é imprevisível total, a gente decidiu que ia engravidar tudo, e eu planejei qual seria a data que eu ia engravidar. Eu decidi que eu queria engravidar em março, porque em março a minha filha nasceria em dezembro. Dezembro era a época de férias da faculdade, então eu poderia ficar dezembro, janeiro e fevereiro, tranquilamente, cuidando dela, para depois dos 3 meses eu poder voltar a trabalhar em março, sem ter grandes prejuízos, porque o movimento da pastelaria cairia nesse momento, então eu conseguiria ficar tranquila. Tudo estava planejado. Fora que eu ia ganhar ela em dezembro, então eu não ia passar a gravidez no calorão, porque minha mãe sempre dizia, nossa, passar a gravidez no verão é terrível. Então estava tudo organizado e planejado. Pois bem, eu engravidei em março. Foi perfeito. Disse, meu Deus, meus planos são maravilhosos. E aí o que aconteceu? Dia 18 de março, pá, pandemia. Essa é a vida. Então, muitas vezes não adianta a gente achar que a gente está no controle das coisas, porque a vida vem e acaba com o nosso controle. Então, não é sobre ser forte, sobre ser durona, é sobre a gente se adaptar. E aí eu tive que me adaptar completamente. Então não existiu mês de férias, existiu lockdown, existiu falta de faturamento, existiu dois profissionais, eu e meu marido, autônomos, sem dinheiro, com o bebê vindo ao mundo. E essa é a nova realidade. E a vida disse assim, te vira, vai à luta. Então foi isso, tá? Então só uma observação pra gente falar um pouquinho sobre as mudanças. As mudanças, e aí eu deixo só demarcar uma coisa importante. Quando eu falo mudar, significa fazer algo diferente do que eu estou acostumado. As mudanças, elas são saudáveis, tá? Então, elas são o que nos fazem aprender novos repertórios, a nos tirar de situações, às vezes, difíceis, porque não adianta eu estar numa situação difícil, reclamar, mas não fazer nada diferente, como eu tinha falado no início, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso aprender algo novo, eu preciso me movimentar para lugares diferentes, porque aí eu consigo sair da condição, tá? Mas a gente tem que cuidar, porque também mudar por mudar, sem sentido, também não vai te levar a lugar nenhum. Senão vai parecer uma barata correndo perdida, sabe essas baratas voadoras que não tem plano de voo nenhum, sai se batendo em tudo. Então também não é esse tipo de mudança, não é simplesmente entrar em movimento e deixar a ansiedade te consumir, mas é aprender repertórios novos de maneira estratégica, que te traga resultado, certo? Ai, Ju, mas eu tenho medo de mudar. Lembra lá da resistência? Eu tava falando, eu tenho medo. Isso aí. A gente continua tendo medo pro resto da vida. Por mais terapia que a gente faça, hoje ainda tava falando com uma menina que foi minha paciente, eu atendi também a empresa dela, e ela falou que hoje ela é muito mais corajosa. E eu falei, que legal. E tu tem medo ainda? Ela sim o tempo inteiro. Mas ela faz. E é sobre isso. Mudar dá medo. É claro que dá medo, porque a gente perde a segurança, a gente perde a certeza, na verdade, a gente não tem certeza nenhuma. A gente não sabe se aquilo vai dar certo. A gente não sabe se aquilo pode nos machucar ou não, e pode. Mas a gente vai com medo mesmo. A gente precisa ir com medo mesmo. A gente precisa colocar em prova algumas coisas, porque é o movimento, é a mudança que vai nos tornar melhores. Por mais que doa, por mais que incomode, vai nos fazer crescer. Coisa importante, às vezes, as oportunidades de crescimento, de melhoria, ela tá ali na nossa frente. E a gente, por medo, a gente não vai buscar. A gente vai assim, não, eu vou esperar ela chegar aqui. E às vezes ela não chega, basta só um movimentinho pequenininho. E a gente não vai buscar. E aí eu abri uma caixinha de perguntas hoje de manhã e eu recebi algumas respostas ali. Eu vou trazer isso mostrando algumas empresas resistentes que já passaram na minha mão, mas que conseguiram com atitudes pequenas, porque assim, quando a gente é mais resistente, eu sou uma pessoa mais resistente, não adianta a gente se forçar e dizer, não, vai lá, pula de bungee jump. Eu não pulo, não é nem morta. Assim, eu me mata e me leva, é capaz de eu ressuscitar e eu não vou pular. Porque tem coisas que eu não vou dar conta de fazer e tá tudo bem, entende? Eu fiz intercâmbio, eu morei fora do país um tempo. Eu não sou uma pessoa comunicativa, não sou uma pessoa sociável, morro de vergonha, tenho dificuldade de fazer de ter novos relacionamentos. E eu fui fazer intercâmbio. A dona do lugar onde eu fiquei, ela falava assim comigo, nossa, tu é uma pessoa tão diferente das outras, porque as outras vão pra festa, saem. Eu não estava muito interessada em conhecer muitas pessoas. Fiz muitas amizades, foi muito legal, mas eu fiz no meu tempo, no meu ritmo, e eu estava muito mais interessada em conhecer a cultura do que necessariamente estar na rua, né, fazendo festa. Não que eu esteja condenando, acho legal, mas eu não sou essa pessoa social. E tá tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês? A resistência não pode nos impedir de crescer, mas também a gente não precisa se mutilar por causa disso.
não posso ser resistente. Então, vai na máquina. Não, calma, relaxa. Vamos aos exemplos? Eu trouxe um exemplo de uma pessoa que disse que trabalha com farmácia. Eu vou dar um exemplo de uma farmácia que eu atendi. Uma dona era uma senhora, ela era mais resistente assim, mais velha, e ela era muito técnica. A farmácia, de forma geral, ela tem um monte de regras, questões da Anvisa. Então, trabalhar com farmácia realmente, né, é mais complicadinho. Não é tudo que tu pode fazer, não é tudo que tu pode vender. Mas essa farmácia, a gente começou a trabalhar com foco na perfumaria. Primeiro porque remédio todo mundo tem, remédio não tem uma margem de lucro muito grande, né? E o teu concorrente vai fazer promoção do remédio. Então, o diferencial dela era a perfumaria. Ela podia montar a perfumaria da maneira que ela quisesse. O que ela começou a fazer? Isso já há bastante tempo atrás, mas o que ela fez? Ela criou a promoção do dia da perfumaria. Todo dia ela colocava X unidades disponíveis disso. Ela ia lá, falava do produto, falava do que acontecia, dos benefícios, e tinha tantos produtos. Então, eu lembro de um caso específico, que era um negócio dental para branquear os dentes. Ela vende isso lá. Quem que vai comprar algo dental para branquear dente? Só quem está pensando em branquear dente, né? Ninguém chega na farmácia assim, eu estava aqui pensando, eu também vi isso, né? Aleatório. Mas quando ela botava no Instagram, todo mundo que, tipo, eu não me importo, mas tem promoção, pô, legal, não tinha pensado, eu quero. Eu, inclusive, comprei isso. Inclusive, eu achei ele ali, eu não usei, mas enfim, eu comprei e funcionou a estratégia dela, né? Mas ela botava, todo dia ela botava uma promoção no dia. Era assim, hoje tem 10 produtos, os primeiros 10. Então, as pessoas corriam para comprar. E era muito legal. Então, ela conseguiu dar uma movimentada nas vendas, mesmo sendo resistente, mesmo respeitando todas as normas que ela tinha que seguir. Então, esse foi um exemplo da farmácia. Outro exemplo que me pediram aqui. Loja de sapato. A pessoa colocou, na verdade a pessoa falou loja de moda feminina, mas eu vou falar de uma loja de sapato. Essa loja de sapato, ela era uma loja, a dona ela não tinha muito dinheiro, era uma loja bem pequena, e ela não tinha muita condição de estar fazendo promoção, porque ela fazia promoção de produtos que já não tinham vendido, então a tendência é que continuava não vendendo, né? Então, o que ela fez? A gente foi trabalhando a questão do que poderia diferenciar ela. Aí ela montou uma parceria com quem vendia ingresso para as festas da cidade. Então, ela era uma revendedora desses ingressos. Acabava que ela ganhava divulgação de graça, porque a pessoa, vai ter a festa tal. A festa tal, a pessoa vai lá na loja dela comprar o ingresso. Então, nas rádios já falavam da loja dela e tudo mais, sem ela pagar nada, né? Ela só virou um ponto de revenda desse ingresso. E aí, junto, para não perder a oportunidade, como ela trazia mais gente para dentro da loja dela, sem custo, ela começou a mostrar looks da festa. Ela, no caso, era sapato, né? Mas ela mostrava os sapatos específicos. A festa vai ser de noite, a festa vai ser no campo, a festa vai ser disso. Tu já tem isso, tu já tem aquilo. Então, ela conseguiu divulgação de graça e aumentar as vendas desse pessoal que estava entrando. Tá? Outra que me pediram. Tem problema com a equipe, a pessoa colocou. Aí eu lembrei também de uma indústria de alimentos que eu atendi. Eles tinham muito problema com pessoas, assim, era um pessoal mais novo, totalmente sem compromisso, eles não se importavam com nada, então não seguiam as receitas, a receita acabava saindo fora do padrão, aí ia fora a massa, enfim, eles tinham muito problema. E aí a gente criou uma gamificação, a gente criou como se fosse um tabuleiro de jogo grande, lá no mural deles a gente criou um tabuleiro, tinha vários, como é que a gente fala? Vários quadradinhos, assim, que o peãozinho tinha que andar. Como que esse peão andava? Eles tinham metas, então as metas estavam dentro do quadradinho. Ela caía naquele quadradinho e dizia assim, agora você anda um passo depois que chegar no horário uma semana inteira. Então, se chegasse uma semana inteira, ela avançava um passo. Então, eles tinham várias tarefinhas que a gente montou de acordo com a necessidade deles, e aí eles desempenhavam isso mais ou menos um mês. E aí, quando chegava no fim do mês, cada um que chegasse no fim, ganhava um prêmio. E esse prêmio era coisas bem básicas, assim, comer um X com alguém, uma entrada de cinema, enfim, então eram coisas simples, baratas, mas que a gente montou uma forma de melhorar não só o trabalho, mas melhorar a atitude da pessoa, de uma maneira brincalhona, mas eram pessoas mais jovens, então funcionou muito, tá? E era uma empresa bastante resistente. Eu lembro que a dona, nada para ela dava, não dá, porque eu já fiz, quem sabe a gente chama para conversar, não dá, já conversei. E aí essa da gamificação era algo muito diferente, que ela nunca tinha feito, e aí ela super topou, assim, e aí funcionou um monte. Tá. E aí essa, para fechar, essa foi algo que eu fiz na minha empresa. Eu sempre tive o sonho, a gente nessa época, isso foi lá por volta de, acho que de 2016, por aí,
Eu tinha o sonho de chegar a vender 50 mil. Então, quem não me conhece ainda, eu tenho uma pastelaria aqui com meu marido. E eu queria vender 50 mil. 50 mil para mim era um marco, assim, né? Aleatório, não era nada, mas eu queria vender 50 mil. E aí um dia eu peguei minha funcionária falando que o Wesley Safadão, acho que esse é o nome, ia vir na cidade. Eu não entendo nada, não sou muito de sertanejo. Eu sei que, nossa, foi no início da carreira dele, assim. E o tal do Wesley Safadão ia chegar na cidade e elas queriam ir, mas eu lembro que o ingresso era bem caro, tudo, e elas trabalhavam à noite, né? E para ir no show, como é que faria, assim? E aí eu resolvi montar um desafio para elas. O que que eu montei? A gente montou categorias e a meta era vender 50 mil, né? Era aleatório, mas era o meu sonho. Eu queria vender 50 mil. Se elas conseguissem vender 50 mil, a gente nunca na história da pastelaria tinha vendido 50 mil. Se elas conseguissem vender 50 mil, elas ganhariam o ingresso. E se passasse de 50 mil, elas ganhariam ainda um dinheiro a mais para beber no show. E elas poderiam sair mais cedo, que meu marido ia ficar finalizando a empresa, fechando, e elas poderiam sair mais cedo para se arrumar e ir para o show. Gente, vocês não têm noção, a gente fez a reunião, aí definimos como que elas poderiam vender mais, então a gente trabalhou a questão de oferecer mais, o nosso pastel é aquilo, então oferecer pastel doce, vender mais suco, divulgar mais, trazer pessoas, atender melhor. Eu lembro que a gente trouxe várias possibilidades com várias estratégias. Resumo da ópera, para motivar elas, eu tinha feito um cartaz grande com a foto do Wesley Safadão e a meta diária de venda, né, para calcular todos os dias do mês para chegar nos 50 mil, quanto que elas tinham que vender e quanto que elas vendiam, então todo dia eu ia atualizando. E esse cartaz tinha a foto dele grande, assim, dizia a meta 50 mil e a foto dele no cartaz. Elas ganharam, elas bateram. Pela primeira vez na história da pastelaria, a gente atingiu 50 mil. Isso teve um custo, obviamente, né? Eu transformei a meta, no caso, que elas ganhariam a comissão, virou o ingresso. E aí foi muito legal porque elas foram no show. E elas levaram o cartaz da meta do Wesley Safadão. E o Wesley Safadão pegou o celular de uma delas e fez uma selfie virada assim para o público. E elas com o cartaz atrás, elas estavam lá na frente. Gente, foi muito legal. Então, essa foto é um marco assim na pastelaria. Eu não consigo mostrar aqui porque eu estou usando o celular, mas enfim, volta e meia eu pego e mostro essa foto lá na equipe, a gente mostra. Então, isso mostra a força que as pessoas têm, a trava que a gente mesmo tem. Então a gente pensava, nunca atingiu. Meu marido ainda dizia assim, não vai atingir. A nossa pastelaria é pequena, não vai vender 50 mil. Vendeu. Porque a trava, ela tá muito mais na resistência e não na realidade. Só que elas tiveram que mudar o comportamento, tiveram que fazer um pouco diferente e elas conseguiram, assim, foi muito legal, né? Lembrando o que o Darwin fala, mais forte é aquele que se adapta, não aquele que resiste, né? Não é sobrevive aquele que se adapta. E é isso, para a gente se adaptar melhor, a gente precisa deixar a mudança vir, né? Deixar a mudança passar por nós. Se a gente impede, fica resistente, não, eu já fiz, não dá. Ou fica com muita desculpa, não vai avançar, gente. Eu sei que é bom ter desculpa, é confortável, né? Inclusive tem aquela expressão horrorosa e chula que eu adoro, né? Enfim, ela faz muito sentido. Mas é assim, eu tô na merda, mas eu tô quentinha, né? Aqui tá legal, eu tô acolhida. Estar acolhido não significa ter resultado. E a longo prazo, a vida pode vir e nos balançar e nos tirar do conforto. Então não perca as oportunidades de crescer por causa da resistência. Confrontem. Se vocês são resistentes que nem eu, confrontem um pouquinho, mas confrontem. Vão à luta, certo? Se precisar de ajuda, me gritem. E lembrando, quem está por aqui, agradeço, né, a participação. Se tiverem dúvidas, mandem aí. Se tiverem dúvidas e quiserem mandar lá no meu direct, a minha proposta é ajudar vocês a avançarem. Então não percam tempo e não se escondam, tá bom? Vamos desligar aqui. Um beijinho a todos, bom trabalho.